Gente, o Mulher Demais, você sabe que é feito pra você, né? E no quadro de Isaías, a gente abre espaço para os pedidos dos telespectadores. E dessa vez, a Valdenice Cavalcante deixou uma sugestão. Fernanda, gostaria que você falasse no seu programa sobre redução de mama, sobre pós-operatório, o valor da cirurgia particular e se faz pelo SUS e como conseguir pelo SUS. Muito bem, Valdenice, pedido atendido hoje aqui no Mulher Demais. A gente fala sobre redução das mamas no quadro Só Saúde. Quem vai esclarecer as dúvidas da Valdenice e também de quem está em casa é o cirurgião plástico, doutor André Ehler. Bom dia, seja bem-vindo, doutor André. Bom dia, obrigado. A gente, na contramão de quem quer aumentar os seios, existe uma parcela da população, e às vezes com motivos assim bem fortes, né? Motivos nem só estéticos, enfim, para reduzir essa mama, que acaba sendo, às vezes, até uma necessidade de saúde, não é, doutor André? Existem muitas pessoas, né, muitas mulheres que têm a mama muito grande, a gente chama até de gigantomastia, e que causa alguns problemas de saúde, como dor nas costas, né, dor na coluna. É muito fácil ver quando a mulher usa um sutiã grande, a mão muito pesada, que no ombro fica marcado aqui já, e já fica aquela depressão, né? E isso incomoda muito e atrapalha muito a vida da pessoa. Então tem uma indicação muito boa de redução da mama. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a redução da mama é a quarta cirurgia estética mais procurada aqui no Brasil. Fica somente atrás do aumento da mama, que é o contrário, né? Da lipoaspiração e da abdominoplastia, que é retirar o abdômenzinho. Só em 2013 foram mais de 140 mil redução de cirurgias de redução de mama aqui no nosso país. Em que situação a gente diz assim, a mama tá grande, mas precisa mesmo reduzir, doutor André? Então, são esses casos que eu falei de que atrapalha a vida da pessoa. Tá. Né? Então, fica com dificuldade de se vestir, né? Às vezes nenhum tipo de blusa, etc., fecha direito e a aparência também de que a paciente é muito mais gorda do que ela realmente é, por causa da mama grande, né? E a principal causa é mesmo a dificuldade de carregar aquele peso, né? Você imagina para os homens, para ter uma ideia, você andar 24 horas com uma anilha de 2 quilos pendurada no pescoço. Isso é muito desagradável. Então, nesse caso aí, realmente é hora de reduzir. A gente separou aqui, vem pra cá, doutor André, a gente separou uma imagem que ilustra como esse procedimento é feito, porque é uma dúvida para muito pessoal de casa, como é que faz aquela cirurgia, que fica o T, não fica o T, né, doutor André? Explica pra gente aí. Então, a redução da mama, ela precisa tirar o excesso de glândula e, com certeza, também tirar o excesso de pele da mama, né? Você vê aqui pela foto ali, mais à minha direita... Essa primeira aqui. Isso. Que a posição da areola ela precisa ser mudada também. Então, a areola precisa se levantar. Então, essa parte inferior da mama, ela vai toda embora, né? Dependendo da técnica que se usa, né? Uhum. Então, esse desenho, mais ou menos, se vê a ressecção de pele, glândula da mama, né? Que aqui no meio a gente já vê a parte, essa técnica demonstrada aí, a migração da areola, né? A areola está presa nas costelas, né? É uma técnica americana essa, né? Quer dizer, não é que ela é mais comumente utilizada nos Estados Unidos. Aqui no Brasil se usa menos essa areola presa nesse retalhozinho do pedículo inferior. Mas é uma técnica excelente. E sai o excesso da mama e a resultante final é uma cicatriz que se vê em volta da areola, uma vertical da areola até o sulco mamário e no sulco mamário. O tamanho da cicatriz... É uma dúvida, né? Que tem que dizer, fica enorme, fica feio, e aí? Bom, o que a gente tem para falar sobre isso, a cicatriz sempre em volta da areola, pelo motivo que eu falei da migração da areola, ela é sempre necessária, né? Na redução de mama, né? Essa cicatriz vertical, essa pequena cicatriz aqui, ela também não tem como fugir dela por conta que é o fechamento da própria ressecção. O tamanho da cicatriz no sulco mamário, que é o que vai variar de pessoa para pessoa, ela tem a ver com o tamanho da ressecção que se faz, o tamanho da quantidade de mama que a gente pode tirar.
Né? Então, se tem muita coisa para tirar, maior a cicatriz. Mas o que a gente vê é que ninguém reclama da cicatriz, nesses casos em que a mama é muito grande. As mulheres não reclamam dessa cicatriz. A cicatriz é quase como uma bênção, porque ela se livra de um grande problema em detrimento de uma cicatriz. É quase que você, como mal comparando, mas você operar um câncer no abdômen e terminar com uma cicatriz no abdômen. Ninguém vai reclamar dessa cicatriz. Então, e na mama é similar. Então, assim, a dificuldade, o peso, o desconforto que a mama em excesso traz é nada comparado com a cicatriz, Não né? é nada o benefício que vai comparado com a ficar depois cicatriz. disso. A gente tem dúvida de telespectador, né? Deixa eu ver aí, então, a arte aí. O que é que a gente tem de dúvida? É verdade que a mamoplastia redutora pode interferir na amamentação? É a Bárbara Lima, lá do Grotão. É verdade, doutor André? É verdade. Dependendo da técnica, como você corta a glândula mamária, né, para poder reduzir e tirar o excesso, existe uma lesão dos ductos lactíferos, para onde vem o leite, ele vem como se fosse um vulcão a mama, né? São várias glândulazinhas que vão produzindo o leite para um ducto maior, outro maior, até sair na papila, que é o bico da mama, né? Então, no momento que a gente corta a mama, vai ter alguma dificuldade. Não vai ser a mesma coisa como seria antes, para quem não fez nada. Mas, abrindo espaço, algumas pessoas conseguem amamentar 3 meses até 6 meses, ou até amamentar, depende de cada um, depende da quantidade de glândula que fica. Aí sempre existe aquela dúvida, né? Já engatando nisso, né? Eu vou esperar ter filho para reduzir a mama, para poder amamentar? Pois é, e aí, espera? Então, é uma pergunta muito pertinente. Mas se você tem uma mama grande, que está incomodando, né? Eu sugiro que não espere ter filho. Pelo principal motivo que a amamentação não é garantida. Você pode ter a mama normal, intacta, e não conseguir amamentar por milhares de motivos. Imagina a frustração, às vezes, de uma menina de 17, 18 anos com uma gigantomastia e ela vai esperar até os 25, 30 anos para operar essa mama por causa da amamentação e na hora H não consegue amamentar. Imagina que frustração é essa. Pois é, né? passou... Hoje em dia, a amamentação é super importante, mas... Não há garantia de que todo mundo vá conseguir amamentar, né? Assim, doutor Zé? Exatamente. Além disso, tem que carregar aquele peso, né? Por todo esse tempo, né? Se o paciente virar, olha, eu estou tentando engravidar, opera a mama agora? Não. Vai, engravida, espera. Se for coisa de janela de 1 ano, mais ou menos. Mas se for uma coisa... Projeto para 5 anos. Uma moça solteira ainda, né? Vou reduzir minha mama, reduza, porque a sua vida vai ser melhor. Eu tenho a Kelly. Deixa eu ver aqui a pergunta da Kelly. É verdade que a cirurgia pode diminuir a sensibilidade do mamilo ou da mama? É a Kelly Silva lá do Roger que pergunta, doutor. Normalmente não reduz a sensibilidade. A redução da sensibilidade é uma complicação da redução de mama. Ela pode sim ocorrer, mas ela não é frequente, ela é bem rara até. Normalmente sentar? É mais frequente nos fumantes. Sério? Qual é a relação O cigarro, ele atrapalha muito a microcirculação, né? São os pequenos vasos sanguíneos que nutrem todo o tecido, né? Como a cirurgia, a gente manipula e move, principalmente a areola, né? Move a pele e muda de lugar, a vascularização fica, de certa forma, comprometida. Mas uma pessoa normal, que não fuma, etc., ela vai ter como recuperar bem e ter uma revascularização e até melhora da sensibilidade. O cigarro, ele causa uma destruição da microcirculação e também uma diminuição da capacidade do sangue de carregar oxigênio, que é super importante para a cicatrização dos tecidos. Entendi. Né? Só cicatriza bem se tiver bastante oxigênio. A fumaça do cigarro, ela tem um gás chamado monóxido de carbono. Ele, quando liga ali naquela célulazinha, né, massa, né, ele liga de uma maneira irreversível. Então, essa massa não vai servir mais para nada, só para ser destruída e o seu organismo fabricar mais. Então, o cigarro, em relação à cirurgia plástica, ela é uma péssima... um péssimo amigo, né? Inclusive, eu mesmo, como médico, eu não opero gigantomastia em paciente fumante. Sério, doutor? Por conta do potencial de complicação, que é a perda da sensibilidade,
a necrose dos tecidos, abrir os pontos, infecção, tudo isso aumenta muito a incidência. Não é que você não pode operar se for fumante, mas o risco é muito maior. É muito maior. Portanto, amiga, se você está querendo, né, reduzir a mama e está querendo parar de fumar, junta tudo nesse pacote dessa segunda-feira, né, doutor? E começa 2016 diferente, tá? Aqui no nosso WhatsApp, doutor, eu tenho uma pergunta aqui. Fernanda, a minha dúvida é a sustentação da mama. Muitas mulheres estão satisfeitas com o tamanho, mas querem fazer a questão da sustentação. Aí, diminui também, doutor? Então, isso vai variar do que precisa. Cada mama é de um jeito, né? Você pode fazer somente a sustentação, que chama-se mastopexia, o nome correto, né? Que é idêntico à cirurgia de redução de mama, só que vão ter cicatrizes menores, etc. Então, essa cirurgia ela pode variar, né? Ela pode ser somente a levantada da glândula, né? A pexia da glândula, como também você pode associar a colocação de um implante mamário, uma prótese de mama, que vai ser um acessório, muitas vezes fundamental. Faz na mesma cirurgia, doutor? Pode ser feito na mesma cirurgia, né? Normalmente eu faço assim. Em alguns casos, não muito frequentes, você pode fazer uma cirurgia em 2 tempos. Tem alguns cirurgiões que preferem até fazer a cirurgia em 2 tempos. Eu, particularmente, eu acho que não precisa. Você não vai ter diferença de resultado e vai submeter a paciente a 2 tipos de cirurgias diferentes, né? A colocação do implante, ela principalmente é mais indicada nas mulheres que têm a mama muito murcha, né? Aquela mama muito flácida, que não tem nenhum tecido mamário, né? Mas ela é murchinha e caída, né? Normalmente acontece mulher que tem 2, 3 filhos, ela aumenta muito, né? E aí a gente tem que colocar uma prótese. Uma prótese. E tem famosas também na lista das que passaram pela redução, né? A cirurgia da redução de mama. A cantora Anitta, por exemplo, foi uma delas. E não foi só a Anitta não, tá? Que se submeteu em 2014 à segunda cirurgia de redução. Daqui a pouquinho eu vou falar disso também com o doutor, porque volta, enfim. Ela já tinha diminuído os seios 2 anos antes, mas aí eles voltaram a crescer e ela decidiu fazer uma outra redução. A atriz, a Fernanda Souza, é outra celebridade que também optou por reduzir os seios. A mulher do cantor Thiaguinho, né, passou pela cirurgia quando ela tinha 18 anos, porque ela considerava que tinha os seios muito grandes. Outra famosa, lindíssima, Ellen Ganzaroli, né, linda Ellen, ela também passou por cirurgia para operar os seios e foi mais de uma vez. Deixa eu ver se eu acho a Ellen aí, ó. A bailarina já passou pela cirurgia quando ela tinha 14 anos e aos 23 anos de novo. Ô, doutor André, primeiro que vou falar dessa história de voltar a crescer a mama. A gente viu aí vários casos, a Ellen é um aí, que fez e voltou. O que acontece? No caso, não é que a mama volta a crescer, né? A mama, ela cresce durante a puberdade, depois ela não cresce mais. O que acontece é que você pode engordar, né? A mama vai ficar hipertrofiada, ela vai inchar um pouquinho mais na gestação, né? Então, às vezes, a mama tem paciente que a mama dobra de tamanho, né? Pela própria gravidez. E depois ela vai perder toda essa expansão que ela teve e, obviamente, ela vai ficar pitosada, ela vai cair. Né? Então, é muito frequente, são pacientes que têm a mama muito grande, operam na adolescência ou na idade jovem, lá para os seus 30 anos, depois de ter tido filhos, etc., querem fazer a cirurgia novamente, mas normalmente a cirurgia é associada com a prótese já, porque já tem um tamanho de mama mais reduzido, a não ser que a mama não tenha sido muito reduzida durante na primeira cirurgia, né? Mas normalmente é isso, ela é como a paciente que não tem também a cirurgia, tem uma mama muito bonita e depois da gravidez a mama já perde a sustentação dela. Entendi. Falar de idade também, a gente viu aí que a Ellen fez a primeira vez aos 14 anos. Nesse período já a mama já está completamente desenvolvida? Depende da pessoa, mas normalmente sim, né? A mulher ela tem um desenvolvimento, uma maturação mais rápida do que o homem, né? Então, normalmente, até os 16 anos, a maioria das mulheres já está completamente desenvolvida, a mama, etc. Algumas, dependendo de caso a caso, né? A gente está falando de redução de mama para mama pesada, né? E cada caso é de um jeito. Né? Então, às vezes, a menina tem 14 anos
e tem a mama enorme, né? Então vai ficar com aquela mama pesada, atrapalhando a vida dela. Eu mesmo já operei uma menina de 12 ela tinha uma doença, que era um fibroadenoma, né? Mas ela tinha uma mama muito grande, uma muito maior do que a outra e precisou submeter a uma cirurgia. Eu tenho aqui uma pergunta, doutor, tem jeito, as mamas são muito separadas, como faz? Se pode juntar? Pode. Numa mamoplastia redutora, essa que deixa a cicatriz inteira, a gente consegue fazer praticamente toda a manipulação. A gente vai aprendendo isso com reconstrução de mama, né? Paciente de câncer de mama, as mutilações são mais variadas possíveis, né? Tira um pedaço do canto, um pedaço do meio, um pedaço de baixo, a mama inteira, né? E a gente vai aprendendo a manipular os tecidos, a manipular a posição de areola, né? E a mama ser muito lateralizada, ela pode vir mais pro meio. Agora, é importante ressaltar que a mama lateralizada normalmente é por conta das costelas, da caixa torácica. Você pode perceber que provavelmente o osso, esse osso do meio aqui, chamado osso externo, ele é um pouco mais para frente e a caixa torácica faz como um triângulo. Por isso que a mama tem essa sensação de que está muito lateralizada. Então, se esse é o caso, também não pode mudar muito para o meio a posição da areola, porque senão fica esquisito. Muito bom. Ó, dessa forma, falando da idade, eu atendi a Kelly de Mangabeira, que queria saber se com aos 14 anos podia fazer. E tem aqui uma pergunta rapidinho sobre os riscos, doutor. Quais são os riscos dessa cirurgia? Eu já tinha até mencionado, né? O principal risco é necrose de areola, necrose dos tecidos, necrose do tecido da glandular, infecção, né? Abertura dos pontos, que chama-se decência de sutura, né? E por aí vai, os riscos mais comuns mas eles são riscos controlados. Pequenos. O que acontece, né? A gente, toda vez que vai indicar alguma cirurgia, a gente bota numa balança o risco-benefício, né? O custo-benefício da cirurgia. Então, se é muito arriscada a cirurgia, né? A chance é muito grande de ter complicação para um benefício pequeno, não se deve fazer cirurgia. Claro. Obviamente que não. Né? Mas se são riscos pequenos por um grande benefício, aí vale a pena, né? Vale a pena, é o que eu estava falando mais no começo, né? Normalmente os pacientes de gigantomastia, elas não reclamam se tiver algum tipo de complicação, porque as complicações são sanáveis. Se abrir os pontos, ele vai fechar, ninguém vai ficar com a ponta aberta a vida inteira. Claro. Se der infecção, você pode tratar a infecção. Se der uma perda de sensibilidade, você não tem muito o que fazer. Né? Uma necrose de areola, você pode reconstruir a areola, entendeu? Então depende do caso. Agora, quanto maior a mama, maior o risco. Uma pequena tem um risco muito menor. Muito menor. O paciente obeso também tem um risco maior. E o fumante. Como é a recuperação pós-operatório? O que é que não pode fazer? Quanto tempo fica em recuperação mesmo? Normalmente a gente manda usar um sutiã próprio para redução de mama. É um sutiã grande que ele consegue sustentar bem a mama. É como se fosse a cinta da lipoaspiração, né? Ela fica bem justinha. Tem que usar esse sutiã mais ou menos um mês, né? Precisa de um repouso de, em média, 1 semana a 10 dias em casa, quietinha. Né? Não pode levantar braço? O braço não pode levantar, eu recomendo que seja por 30 dias. Por quê? Toda vez que você levanta o braço, você força a cicatriz. É só botar a mão no peito e levantar o braço até a linha o cotovelo na linha do ombro, você vê que você não força a mama. Quando você levanta acima da linha do ombro, você vê que você já puxa a mão para cima e isso atrapalha um pouquinho a cicatrização e tal. Então, é quase que um consenso, uma recomendação de que fique, na média, um mês sem levantar o braço. Gente, mas não é levantar, não levantar assim como eu estou fazendo agora, né, doutor André? Depois de 1 semana, dá para você pegar aqui pode fazer todas as atividades. Tudo aqui, nessa região aqui, dá pra gente manipular. Até aqui, né? Eu tenho que fazer que é professor. Né? Eu falo, como é que eu vou escrever lá no lousa, né? Faço uma linha mais ou menos onde eu tenho alcance e escreve dali para baixo. Não vai deixar de trabalhar por conta dessa cirurgia, né? Vale muito a pena, né, doutor? A autoestima muda demais. Muda muito. Uma das perguntas da Valdenice, a nossa telespectadora que sugeriu o tema para o Só Saúde de hoje, foi sobre a realização da cirurgia pelo SUS. E a nossa produção foi em busca da resposta. Então eu trago a resposta para você, Valdenice, e para o pessoal, que tem um monte de gente aqui no WhatsApp perguntando. O Hospital Universitário Lauro Vanderlei e o HU da UFPB faz o procedimento. Mas, segundo a assessoria, a paciente deve ser encaminhada para um ambulatório com especialidade em mastologia.
passa por uma consulta de avaliação e caso esteja dentro desses critérios para redução da mama, ela é encaminhada para o HU, tá certo? Então é nesse sentido que acontece. Não é diferente de você tá com vontade de fazer e ir lá e fazer particular, que aí é só do seu desejo, a sua condição financeira. Quando é um problema de saúde mesmo, o SUS tem que fazer a cirurgia. Sim. Né? Quando é um problema de vaidade estética, eu acho até errado o contribuinte pagar por uma cirurgia para apenas com fins, né, estéticos, né? E aí cada um faz por si, né? Ah, doutor André, é tão bom trazer você aqui. Muito obrigada, viu? Obrigado a você pela oportunidade. Meninas, espero que atendendo a Valdenice, eu tenha atendido você aí de casa também. Vamos trazer o doutor André para falar de outro. Tem tanta coisa que eu quero falar aqui, tanta coisa de cirurgia que a gente pode falar. Ele faz uma coisa fantástica chamada hidrolipo. Ai, quero muito falar sobre isso aqui no programa também, viu? Vamos tentar organizar a agenda dele. Ele não mora aqui na Paraíba, vamos ver se a gente organiza.